Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia. A Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia é um exemplo notável do barroco mineiro, construída entre 1740 e 1772. Seu projeto inicial foi realizado por Henrique Gomes de Brito e passou por diversas modificações ao longo do tempo, incluindo a adição de uma torre única central no século XIX. A simplicidade de sua arquitetura e rigidez de seus volumes fazem referência às construções religiosas do início do século XVIII. A igreja foi projetada para abrigar a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, composta por comerciantes e militares da classe média da época. Embora o interior da igreja seja de difícil acesso atualmente, ela possui um pátio externo que oferece uma vista belíssima de Ouro Preto, sendo um local ideal para contemplar o pôr do sol. O pequeno anexo do cemitério foi construído em 1828, reforçando a importância histórica do espaço para a cidade e a religiosidade local. Igreja São Francisco de Assis. A Igreja de São Francisco de Assis é uma obra-prima do Barroco Mineiro, construída entre 1765 e 1806, com um projeto moderno e estruturas atribuídas a Aleijadinho, e pinturas internas feitas pelo mestre Ataíde. A igreja é um marco histórico e cultural, destacando-se pela combinação única de arquitetura, escultura e pintura entre o estilo rococó. A planta da igreja apresenta curvas e volumes harmônicos, com torres cilíndricas recuadas que conferem leveza ao conjunto. As esculturas em pedra de sabão, os detalhes internos e o teto pintado demonstram a genialidade dos artistas, unindo elementos religiosos a características artísticas regionais. Além da sua beleza arquitetônica, a igreja também possui forte relevância histórica, sendo a sede de ordem terceira de penitência de São Francisco de Assis, associação criada para leigos, fundada em 1745. Conhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, a igreja atraiu muitos turistas e considerada por vários a mais bela da cidade. Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões. A Igreja de Nossa Senhora das Mercês e dos Perdões foi construída em 1775, substituindo uma capela dedicada ao Senhor Bom Jesus dos Perdões, fundada pela Irmandade de Nossa Senhora da Mercê, composta por artesãos, pequenos comerciantes e libertos. Ela foi projetada por Aleijadinho e é um exemplo notável da arquitetura barroca brasileira. O interior destaca-se pelo altar-mor, 4 altares laterais e 2 púlpitos esculpidos em madeira. Cada altar é dedicado a santos específicos como Santa Catarina e São Lourenço. A igreja é um símbolo da devoção popular e da arte religiosa em Minas Gerais, refletindo a integração entre fé e expressão artística na época colonial. Paróquia e Santuário de Nossa Senhora da Conceição. A Paróquia e Santuário de Nossa Senhora da Conceição, iniciada em 1727 por Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho, e concluída em 1746, é um exemplo do barroco com detalhes ricos em talho e pintura. Construída para abrigar a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e substituindo a antiga capela erguida em 1699 pelo bandeirante Antônio Dias, ela reunia fiéis de diversas classes sociais, como proprietários de minas e comerciantes. A igreja possui uma arquitetura que reflete a primeira metade do século XVIII, com 8 altares laterais e um altar-mor ricamente decorado. Em frente ao primeiro altar à direita está o túmulo de Aleijadinho, um dos maiores artistas do barroco brasileiro. Além disso, a igreja abriga o Museu Aleijadinho, que exibe peças sacras e artefatos históricos. Mina de Chico Rei. Chico Rei foi um africano escravizado que chegou a Ouro Preto como prisioneiro de guerra, vindo com o filho após perder sua família durante a travessia do Atlântico. Originalmente rei da sua tribo, ele lutou pela liberdade de seus súditos e se tornou-se um líder respeitado na região, simbolizando a luta pela liberdade no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Com amigos escravos e admiradores brancos, fundou uma irmandade dedicada a Santa Efigênia, construiu uma igreja modestamente no alto da cruz, casou-se novamente com Antônio e, mesmo sendo negro, teve acesso à casa do Major Augusto, proprietário de uma mina de ouro. Major vendeu-lhe a mina em dificuldades e Chico Rei trabalhou nela para libertar os outros escravos.
Em 6 de janeiro de 1747, Chico Rei e seus alforriados celebraram na capela de Nossa Senhora do Rosário com danças vestimentas impressionantes, tornando-se conhecido por sua dança do congado. Sua mina era reconhecida por gerar riquezas para libertar escravos. Após uma vida cheia de desafios e alegria, ele faleceu aos 72 anos. A mina que ele possuía foi redescoberta em 1946 e recebeu seu nome. Museu Casa dos Contos. O Museu Casa dos Contos, construído entre 1782 e 1784, foi inicialmente a residência de João Rodrigues de Macedo, um administrador colonial. Durante o ciclo do ouro, foi transformado em Casa da Moeda, controlando o armazenamento e a pesagem do ouro, tornando-se um símbolo da opressão colonial. O edifício também abriga um porão dedicado à exposição sobre a escravidão no Brasil. Com arquitetura colonial e toques barrocos, hoje o museu preserva aspectos da economia do ciclo do ouro e do período colonial brasileiro. Seus espaços incluem exposições de mobiliário dos séculos XVIII e XIX, uma sala dedicada à descoberta e cunhagem de moedas, além de uma coleção de moedas e cédulas que documentam a evolução da nossa economia. A entrada é gratuita, tornando-a acessível para todos que desejam conhecer a história do Brasil. Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes é um marco central de Ouro Preto, tanto historicamente quanto culturalmente. Originalmente chamada de Morro da Santa Quitéria e posteriormente Praça da Independência. Recebeu seu nome atual em 1894, com a inauguração do monumento em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. O monumento Tiradentes, localizado no centro da praça, marca o local onde sua cabeça foi exposta após sua execução no Rio de Janeiro, em 1792, como forma de proteção e exemplo durante o período colonial. A estátua, feita em bronze, curiosamente está voltada de costas para o antigo Palácio dos Governadores e de frente para o atual Museu da Confidência, originalmente Casa da Câmara e Cadeia, onde foram presos muitos dos inconfidentes da época. O conjunto desenvolvido ao redor da praça inclui edificações coloniais icônicas, como a sede do IFAM, localizada na antiga Casa da Baronesa. Museu da Inconfidência. O Museu da Inconfidência, localizado na antiga Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto, é uma instituição dedicada à memória
da Inconfidência Mineira, um dos mais importantes movimentos separatistas do Brasil colonial. Fundado em 1944, o museu foi criado com o objetivo de preservar, pesquisar e divulgar os aspectos históricos e culturais relacionados ao período. O acervo contém cerca de 4.000 itens, incluindo documentos históricos, peças de arte sacra, móveis, objetos do cotidiano e itens relacionados aos inconfidentes. A exposição permanente também abrange temas como a exploração do ouro e a vida em Vila Rica durante o século XVIII. Além de seu valor histórico, o prédio que abriga o museu é um exemplo significativo da arquitetura colonial brasileira, situado na emblemática Praça Tiradentes. Basílica Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Basílica Matriz de Nossa Senhora do Pilar foi construída entre 1711 e 1733 e é uma das mais luxuosas do barroco brasileiro, com cerca de 400 kg de ouro em sua decoração. Sua história remonta ao início do século XVIII, quando a devoção a Nossa Senhora do Pilar chegou à região com os bandeirantes. Administrada pela Irmandade do Santíssimo Sacramento e a Irmandade de Nossa Senhora do Pilar, a igreja era frequentada pela elite local, incluindo proprietários de minas e comerciantes. Este templo se destaca pela grandiosidade e riqueza de seus interiores, considerado entre os mais ornamentados do barroco mineiro. O altar-mor, entalhado em talha dourada, é um dos principais exemplares dessa exuberância artística. Além de ser um importante espaço religioso, desempenhou um papel cívico relevante durante o período colonial, realizando cerimônias oficiais como posse de governadores e celebrações promovidas pelo Senado da Câmara. Centro da cidade e curiosidades. O Centro Econômico de Ouro Preto mescla atividades e serviços comerciais da cidade com as características coloniais preservadas, criando um contraste interessante. A área é mais voltada para o comércio local, com lojas, mercados, restaurantes e outros estabelecimentos específicos para as necessidades cotidianas dos moradores e visitantes. Essa região está situada nas proximidades da Praça Tiradentes, mas se estende para áreas ao redor. É uma região movimentada, onde se percebe uma mistura do comércio tradicional com o turismo, mas sem perder a essência da cidade. Entre algumas curiosidades sobre a cidade, podemos destacar o nome Ouro Preto, que teve origem na época da mineração de ouro, quando os primeiros exploradores portugueses notaram que o ouro encontrado pelos rios da região parecia preto, devido ao excesso de impurezas. A famosa pedra-sabão de Ouro Preto, um tipo de rocha bastante macia que pode ser facilmente esculpida. Esse material foi amplamente utilizado no barroco para a criação de esculturas e peças ornamentais, como as obras do Aleijadinho. As ruas de Ouro Preto, com suas calçadas de pedras irregulares, foram projetadas de forma a acompanharem o relevo da região da cidade, o que confere à cidade um charme único, mas também uma dificuldade de locomoção. A antiga residência do Aleijadinho é até hoje preservada em Ouro Preto, na Rua do Aleijadinho, também batizada em homenagem a Antônio Francisco Lisboa, considerado o maior representante do barroco mineiro no Brasil. As principais atividades de Ouro Preto incluem o turismo, a educação e o artesanato, que impulsionam sua economia. Foi central no ciclo do ouro e na Inconfidência Mineira, representando a luta pela independência. Sua arte e arquitetura barroca, com obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde, são referências mundiais. O turismo cultural e as tradições fortalecem a identidade local, promovendo um impacto econômico e social significativo em toda a região. A cidade é um símbolo da história brasileira e um ícone do patrimônio mundial.